Olá, esse é o Telepena, a Cosmere Comentada, um novo podcast sobre a Cosmere, universo criado pelo autor Brandon Sanderson. E esse é o nosso primeiro episódio, então vamos nos apresentar, né? Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery, do Stormlight Brasil. Aqui é Gustavo, do Cosmere Central. E hoje nós vamos falar sobre o que é a Cosmere, né? Que nós vamos... Está literalmente no nosso título. E qual ordem de leitura é a recomendada por nós para começar nesse universo. Basicamente, a gente vai falar o que é esse universo, qual foi a ordem que a gente leu e qual é a ordem que a gente recomenda para todos vocês terem uma experiência tanto em português como com quem lê em inglês também. Basicamente, a Cosmere é uma galáxia anã, né? E tem vários sistemas solares com planetas, né? Onde se passa a maioria das histórias. E cada desses lugares tem um sistema de magia diferente, né? Novos personagens. E tem alguns personagens que conseguem até viajar de um planeta a outro, né? A gente pode até reconhecer eles quando a gente começa a ler os livros de várias séries. Sim, e ao longo que você vai lendo, né? Tipo, no início parece... As histórias são muito isoladas e a história da Cosmere, ela fica como se fosse um subtexto ao longo da leitura. Se você sabe que ela existe, você percebe, mas se você não sabe... Você pode aproveitar os livros da mesma forma. E aí, ao longo dos livros, essa história vai ficando um pouco mais evidente. E por isso que existe uma ordem de leitura. Por isso que tanto se fala, né, de uma ordem de leitura. Mas, apesar dessa ordem de leitura aí, não é obrigado seguir essa ordem fielmente. Não é obrigado segui-la, porque você pode aproveitar do jeito que você quiser também. Não é obrigado a seguir. Aí essa ordem de leitura vai auxiliar vocês a pegarem todas as referências, né? Porque, como eu falei, essa história é contada como se fosse num subtexto, através de referências, de personagens que aparecem do nada e que você percebe que você já viu ele em outros livros. Então, para você conseguir pegar todas essas referências, a ordem de leitura é interessante. Porém, como o Gugu falou, não é obrigatório. Não precisa, eu mesma segui uma ordem muito aleatória. Tem referências que eu não peguei. Um dia pegarei. Esse pessoal que fica seguindo essas ordens aleatórias aí, eu não sei não, viu? Um personagem que ele aparece em basicamente todas as histórias, né? Que é o Roy. É o Roy. Às vezes ele aparece disfarçado ali, às vezes ele tá com um nome diferente, sempre contando uma piada, uma história dos personagens ali. Então é muito interessante procurar ele nos livros. Uma presença que a gente sempre fica atento para ver se vai aparecer ou não. Exatamente. Parte de aproveitar a leitura do livro dele. Outra coisa também é que todos esses livros da Cosmere, elas compartilham, né, o mito da criação, né, que tem origem em Adonausia, né, que é basicamente o deus da Cosmere, né. Toda uma treta também que rolou ali. A gente pode até fazer um episódio depois sobre o que é que rolou com a fragmentação de Adonausia. Sim. E a gente não sabe o que rolou exatamente, né? Fica para um livro futuro ainda. Tem umas pistas aí do que aconteceu lá no passado. Pistas, só pistas. Bia, fala qual foi a sua ordem. Então, como eu falei, comecei assim de uma forma bem aleatória, né? Tipo, 2020, pandemia, né? Eu fiz a leitura desde criança e tudo. Só que aí eu parei de ler não parei de ler, mas me tornei uma leitora assim oscilante, sabe? Às vezes eu li, às vezes não li. Eu resolvi retornar, que tenho um hábito de leitura. Eu sempre gostei de fantasia, descobri que eu gostava de fantasia adulta, principalmente. Nada contra o YA, mas eu prefiro a adulta. E em 2020 eu resolvi pesquisar, né, para encontrar. Eu sabia que aqui o mercado brasileiro nunca ofereceu muito, né, de fantasia, então eu me voltei ao BookTok não, porque o BookTok nem existia naquela época, o BookTube gringo. E encontrei muitas recomendações de diversos livros, e o que mais me chamou a atenção foi Caminho dos Reis. Beleza, todo mundo recomendava eu ler Mistborn. Todos os lugares recomendavam eu ler Mistborn. Só que Mistborn foi um livro que eu já tinha encontrado em livraria, inclusive, na época que a gente ainda ia em livrarias. E eu, assim, desenhei muito, sabe? Porque eu olhei assim, eu pensei, cara, a galera engole metal, ganha superpoder, sabe? Por nada a ver, sabe? Não é muita... Tipo, o que eu pensei foi que não era muita atmosfera de fantasia que eu curto. Então eu comecei por Caminho dos Reis, The Way of Kings, né? Que eu li em inglês, primeira vez em 2020.
Enquanto eu tava lendo O Caminho dos Reis, uma pessoa abençoada, que eu não lembro o nome dela, mas foi muito legal comigo, falou assim, leia Warbreaker antes de Palavras de Radiância. Que eu tentei. Eu li o prólogo e o primeiro capítulo. Só que eu não queria ler Warbreaker entre Caminho dos Reis e Palavras de Radiância. Eu fui pra Palavras de Radiância sem terminar Warbreaker. Eu li Ed Dancer e Oathbringer, tudo isso em um mês, tá? Assim, pandemia, não tinha mais o que fazer, só lia mesmo. E aí que depois de Oathbringer não teve, assim, Rhythm of War não tinha sido lançado, ia ser lançado no final do ano. Aí eu resolvi ler o tal de Mistborn. Eu li Império Final. Foi uma boa ideia? Talvez. Depois, no final, eu falo das minhas conclusões gerais sobre a minha ordem de leitura. Aí eu li, finalmente, Warbreaker. Aí lançou Downshard, eu li Downshard. Depois eu li Rhythm of War. Pra encerrar, 2020, eu li Poço da Ascensão. Entrei em ressaca literária. 2021, eu só li Emperor's Soul, que é uma novela. 2022, comecei com White Sand, o primeiro. Só li o primeiro até hoje. Depois li Herói das Eras, Liga da Lei, que já é a segunda era de Mistborn, né? Sombras de Si Mesmo. Aí chegamos em 2023, projetos secretos foram lançados. Li 3, Elantris, Hope of Elantris, que é uma novela de Elantris. Aí voltei para a segunda era de Mistborn, Braceletes da Perdição. Li Secret History, que é uma novela de Mistborn também. Li Eleventh Metal, que também é uma novela de Mistborn. Aí eu li uma outra novela que é desassociada, a Shadow for Silence, The Forest of Hell, que em português ficou com Sombras na Floresta do Inferno. Aí li The Lost Metal, que The Lost Metal foi lançado acho que final de 22, né? Eu li em meados de 23. Depois li Sunlit Man, que é outro projeto secreto. Allomancer Jack, que é uma novela da segunda era de Mistborn. No início desse ano, eu li Sixth of the Dusk. Hoje em dia, a única coisa que falta eu terminar de ler é White Sand, que eu não li o volume 2 e 3. E eu tô meio que esperando, né, o lançamento da novelização. Eu acho que vai ser mais legal do que ler o quadrinho. E também ainda não li Yumi, que é outro projeto secreto. E eu ainda não decidi se eu vou esperar a trama lançar ano que vem ou não. Mas assim, como vocês percebem, né, tipo, não segui ordem nenhuma. Foi a ordem que meu coração mandou, o que eu tava afim de ler na hora que eu tava afim de ler. Mas tem algumas coisas que eu não faria dessa forma, sabe, hoje em dia. Tipo, eu não acho que eu começaria por Mistborn, independente de ser melhor ou não começar por Mistborn, porque, como eu falei, tipo, a atmosfera de Mistborn não é o tipo de atmosfera que eu mais curto em fantasia. Eu gosto de Mistborn, mas começar por Caminho dos Reis foi o que me fez ficar muito aficionada na Cosmere depois. Sabe, foi o que me fez gostar da escrita do Breno, gostar e, tipo assim, esperar novos livros do Brandon Sanderson, porque eu conheci o potencial dele em Stormlight Archive, né? Os relatos da Guerra das Tempestades. Então eu não começaria por outro lugar. Mas eu evitaria ler Mistborn logo depois de ler Stormlight Archive. Tipo, eu achava que eu tava indo sem expectativas, porque muita gente falou que a Mistborn é um projeto anterior, tipo, muitos anos anterior a Caminho dos Reis, né? Então, não é a mesma coisa. E, de fato, não é a mesma coisa, sabe? Tá? Tipo, não tem a mesma qualidade de escrita que o Brandon tem em Stormlight Archive, que eu perceba. Apesar de ser ainda um livro muito bom. E tem algumas coisas, assim, que, de fato, tipo, com o tempo, eu acho que ele realmente afinou melhor na forma de desenvolvimento de plot, de desenvolvimento de personagem, das relações entre os personagens. Então, tem coisas que acontecem em Mistborn que você já não vê acontecer em Stormlight, em questão de habilidade do próprio autor. Então eu achava que estava indo sem expectativas, mas eu acho que isso afetou a minha experiência. Ter lido logo depois de Oathbringer, que tem basicamente um final espetacular, que vai ser lançado no Brasil como Sacramentadora, né? O melhor final de Stormlight é esse, pra mim. Pois até hoje eu também acho que é o melhor final. Tipo, não que o Rhythm of War seja ruim, mas é porque o Rhythm of War ela inteira é meio que uma Sunderlanche parcelada, né? E em Sacramentadora, tipo, a melhor Sunderlanche que eu já li até agora. Em segundo lugar, acho que tá The Lost Metal, inclusive. Mas eu acho assim que eu teria lido Mistborn com mais tempo depois de Caminho dos Reis e Stormlight Archive como um todo. E eu teria lido a saga inteira de uma vez, porque ela foi escrita inteira de uma vez. E isso fica aparente no
no ritmo da história, né, de cada livro. Fica assim aparente que foi escrito de uma vez só. Não que a intenção do autor fosse ser um livro só. Eu não acho que era essa a intenção. E eu acho que realmente não era. Mas fica meio que na cara que foi escrito de uma vez. Por conta do ritmo da história, principalmente do segundo livro. Porque ele é muito meio de série, na minha opinião. E aí é isso, assim, eu me arrependo? Não, foi ótimo. Peguei uns spoilers no meio do caminho, porque, né, fui pesquisar coisas no Coppermine, coisa que eu não recomendo pra ninguém. Peguei spoiler com fanart, porque fui pesquisar fanart, eu sou bitolada, então eu fico me perguntando o significado das coisas. Não me arrependo, mas poderia ser de outro jeito. E vai agora? Vai, né? Então, minha história com Brandon Sanderson começa lá em 2013, quando eu compro Elantris na livraria. Naquela época do boom de Game of Thrones. Vi aquela capa de Elantris e relacionei, né, com Game of Thrones. E comprei o livro, não li até, sei lá, 2020. E aí eu acabei, tipo, em 2016, 2017, tava vendo o vídeo de, acho que foi do Vitor Almeida. Ele recomendou o Mistborn no canal dele. E aí acabou que eu me interessei e comprei o box logo de cara, da Primeira Era. E li em 2017, se eu não me engano, Primeira Era de Mistborn. E aí eu nem fazia ideia que Elantris e Mistborn era, tipo assim, conectado. Nem sabia, não tinha nem ideia que era do mesmo autor. O livro ficou guardado na estante lá. E eu até então não tinha lido. E aí só em 2020 que eu fui ler Elantris. Então eu li Primeira Era de Mistborn em 2017. Em 2020 eu li Elantris, Warbreaker, eu li O Caminho dos Reis, li Palavra de Radiância. Depois disso eu li Ed Dancer. Depois li Sacramentadora. E nesse período eu li A Segunda Era de Mistborn até o terceiro livro. E li A História Secreta também. Logo depois eu li os contos do Arcano Unbounded, que foi o The Emperor's Soul, o Six of the Dusk, todos aqueles contos ali do Arcano Unbounded. E depois, logo depois eu li O Ritmo de Guerra, Don Charge também eu li antes do Ritmo de Guerra. Depois, por último, eu li o The Last Metal. Aí chegamos em 2023, em todos os projetos secretos. Aí eu li Tress, li o Yumi, pra mim é o melhor projeto. Li o Sonic Man também. E basicamente é isso. Nesse meio período surgiu o Stormlight Brasil. Logo depois que eu terminei de ler o Ritmo de Guerra, tipo, eu precisava falar sobre Stormlight com alguém. E basicamente estamos aí, né? Bacana, bacana. Vou falar como eu comecei a ler os livros do Brandon. É engraçado, né, como é que eu comecei, porque não foi com o Brandon exatamente que eu comecei. Eu conheci, não por causa do Brandon, mas por causa de A Roda do Tempo, por causa da série de A Roda do Tempo, e da Prime Video, que eu tinha assistido, tinha gostado. Aí lá na abertura tinha lá um nomezinho que bacana, foi feito lá pelo Brandon Sanderson. Aí eu vi, quem é esse Brandon Sanderson que tá ali na abertura? Aí eu fui lá pesquisar, tinha visto que ele fazia lá uns livros lá. Quem é esse cara que faz esses livros? Quem é? Aí eu fui lá pesquisar, vi que tinha sido anunciado que ia sair no Brasil Caminho dos Reis, da editora Tram. Isso já no final de 2021, no começo de 2022. Aí não ia dar tempo de ler, eu acho, porque estava faltando muito tempo ainda. Eu queria começar a todo custo já. Aí fui ler Mistborn já. Isso no começo de 2022. Aí fui ler tudo. Fui ler tudo. Comecei já com Mistborn. O primeiro livro, O Império Final. Aí com outro também, O Poço da Ascensão. O Herói das Eras. Aí com outra novela também, The Eleventh Method. Terminei, gostei bastante. Aí comecei Warbreaker, Elantris. Começar outras novelas do Arcano Unbounded, que foi The Hope of Elantris, The Emperor's Souls, e quais são as outras? The Six of the Dust, Shadows for Silence, The Forest of Hell. Aí comecei Mistborn, era 2, da Liga da Lei, Bracelete da Perdição, A Sombra de Si Mesmo. Fui ler tudo que restava, da Cosmere, White Sand, o volume 1, 2 e 3. Tudo que tinha aí disponível eu estava lendo, tudo, tudo, tudo. Até o lançamento de Stormlight aqui no Brasil. Tudo que estava em português disponível eu li. E em inglês o que não tinha. Aí Stormlight li em português, volume 1, e o resto li em inglês mesmo.
Em 2022, em dezembro, que foi quando lançou The Lost Metal, eu li em inglês, e foi o que deu para fazer. Foi uma mistura de português com inglês. Aí em 2023, que foi o ano dos projetos secretos, foi com Trellis, o Mago Frugal, mas ele não é da Cosmi. Aí teve também Yumi e também o Silent Member. Aí eu li todos eles em inglês. E agora a gente está esperando o Wind and True, que é para finalizar esse primeiro arco de Stormlight Archive. E é isso. Bom, aí como você pode ver, cada um de nós a gente leu assim numa ordem meio diferente, assim, né? Eu acho que eu fui aquele da forma mais aleatória possível, mas a gente montamos assim uma ordem com o nosso parecer, né? De qual que seria assim o ideal para se pegar todas as referências quando você chegar nos livros mais recentes do Brandon Sanderson. Primeiro a gente vai fazer lá uma ordem que é para quem lê inglês, né? Porque não temos todos os livros disponíveis ainda em português, né? Infelizmente. Mas se você tem um inglês assim mediano, que você já consegue ler algumas coisas, você ouvir, né? Entender o inglês, eu acho que vale assim pegar um capítulo em inglês para ver se você consegue ler, porque o Brandon ele não tem uma escrita muito floreada, né? E nem usa muita palavra difícil, assim. Então, acho que vale a tentativa, se você ainda não lê inglês, mas já tem alguma habilidade, tentar, né? Tipo, o Gugu, ele leu meu em português, meu em inglês, o Nery também, eu li tudo em inglês. Eu acho que uma coisa que pode dificultar é que o Brandon, ele inventa muita palavra, né? E para quem tá começando no inglês, pode ser um pouco de dificuldade nisso. Teve gente que tinha dificuldade de ler inglês, mas foi na cara de ler e conseguiu. Aí depende de qual que é o seu vocabulário em inglês, né? Se você já tem um vocabulário assim, mais mediano, eu acho que vale a tentativa. Se é bem inicial, aguarda, também não tem problema, não precisa ler inglês. Como a gente falou, não precisa seguir uma ordem concretada, tá? Também não precisa fazer que nem eu. O livro não vai fugir. Dica para quem vai ler inglês, você pode pegar a amostra do livro na Amazon. Sim. Você pode ler os primeiros capítulos ali e ver se você consegue ler, né? E uma outra dica é ler junto com o audiobook. Ouvir o audiobook e ir lendo junto. Que ajuda bastante também. A amostra está ali justamente para ver se a pessoa consegue ler, se vai gostar, se vai conseguir. Tá ali para isso mesmo. Exato. Aí a ordem que a gente chegou aqui na conclusão é iniciando por Mistborn, a Primeira Era, né? Então a Primeira Era tem os livros Império Final, que eu acho que o nome vai ser só Mistborn mesmo, porque o Império Final era o nome antigo, né? Que as pessoas achavam que era o último livro da saga, e aí o Brandon resolveu tirar o nome Império Final, o nome do livro é Mistborn, hoje em dia. O segundo é Poço da Ascensão, o terceiro é Herói das Eras. E aí tem a novela, que é Eleventh Metal, né, que 11º Metal, que está no Arcano Unbounded, né, que é um livro de coletânea dos contos da Cosmere, que são anteriores a Sacramentador, a Oathbringer, né? Que depois de Oathbringer já tem contos que não estão lá. Só tem um que foi lançado até agora. Tem Dalshard. Só, Mas vai lançar outro, então já fica aí para posterioridade. Aí depois você pode ir para Elantris. Porque assim, Elantris, ele pode ser também uma forma de entrar na Cosmere, né? Só que ele é o primeiro livro que o Brandon Sanderson lançou. Então, tem diversas coisas, assim, que da escrita dele, da forma, da habilidade dele de desenvolver a história, que pode não deixar uma impressão positiva, dependendo do leitor, né, do perfil do leitor. E por isso a gente recomenda entrar por Mistborn, porque Mistborn já é muito bom, e aí a pessoa pode, assim, se sentir cativada mais rapidamente. Mas, se você se interessar mais por Elantris, você pode começar por Elantris. E aí tem Elantris, ou você pode também seguir essa ordem, ler primeiro Mistborn e depois ir para Elantris. Que aí tem Elantris, Hope of Elantris, que é um conto também que está no Arcano Unbounded.
e The Emperor Soul, que, assim, não tem nada de Elantris em Emperor Soul. Ele só se passa no mesmo planeta, só que em polos opostos. Então, por isso a gente recomenda se ler junto, né? Porque tá no mesmo planeta. Você pega, tipo assim, uma visão diferente do que tá ocorrendo naquele local, né? O Emperor Soul eu acho melhor que Elantris. Se a pessoa lê inglês, ela pode ler primeiro o Emperor Soul. Ele ganhou um prêmio aí. Ganhou prêmio também, acho que no Hugo. Tem uma amiga minha que ela não leu nada da Cosmere, mas Emperor Soul ela leu, porque eu falei, é curto, é volume único e é muito bom. Aí ela leu, só pra dizer que leu Brandon Sanderson, de tanto que eu enchi o saco dela. E o próprio Sanderson recomenda, né? Ler ele primeiro também, Aham, se você quiser. E ganhou o Hugo Award. foi. Exatamente. Hugo é uma premiação de livros de fantasia e ficção científica lá nos Estados Unidos. É uma das maiores que tem, né? O Hugo, tem o Nebula e alguns outros. Uma outra porta de entrada para Cosmere também é o Warbreaker. Né? O Warbreaker vai ser lançado agora no final do ano, ou no início do ano que vem, a gente não sabe, né? Com o atraso do lançamento de Sacramentadora. Mas tá vindo aí. Alguma hora a trama vai lançar aí. O Warbreaker é um volume único que não tem nenhum pré-requisito. Então, você pode ler quando você tiver afim. É uma... Tipo assim, uma fantasia com um pouquinho de romance, mas é bem mais fantasia do que romance, mas tem um negocinho ali que é legal também de ler. Né? E ele acaba também sendo um movimento, assim, uma coisinha que você fica, dá um quentinho no coração, bota um sorrisinho no rosto, fica, ai, que fofo, enfim. Mas o Warbreaker, ele é pré-requisito para... Pré-requisito assim, né? Quando a gente fala que de pré-requisito, é no sentido que tem referências dele em livros futuros, tá? Não é pré-requisito no sentido de que é obrigatório. Sim. O que é pré-requisito mesmo são livros da mesma série, gente. Não lê o segundo livro antes de ler o primeiro. Mas, tirando isso... Aí é maluquice. Isso é falta de orientação, eu acho. Ele é pré-requisito para Stormlight Archive, né? Quando chega em Os Relatos da Guerra das Tempestades, ele tem referências dele de Palavras de Radiância para frente. Então é interessante você ler antes para pegar essas referências quando você chega lá em Os Relatos da Guerra das Tempestades. E aí também tem a Segunda Era de Mistborn, que aí agora também é um momento interessante de ler, porque ele apresenta o mesmo sistema de magia da Primeira Era, mas já de um jeito diferente. E que depois é referenciado também em outros livros. Por que que ele está separado? A gente separou aqui. Porque muita gente gosta de ler em conjunto e acaba não gostando. Tem uma expectativa de botar os mesmos personagens aí acaba de não gosto da Era 2. Cara, isso aconteceu comigo. Eu terminei a primeira era e fui tentar ler a segunda e não consegui, porque eu não curti. Só depois de um tempo que eu fui ler e acabei gostando. Eu gosto mais da Segunda Era do que da Primeira, então talvez tenha sido aquela questão da expectativa quando eu fui ler Mistborn, né? Que aí me fez desgostar de quase todos os personagens, tirando o Caesar e o Kelsier, né? Então é isso. Mas tem isso, né? Porque também o tom da história é muito diferente. Tipo, Mistborn é uma fantasia épica, sabe? A primeira era. Aí a segunda era, tipo, começa muito com um bang bang e depois parece que o Brandon não se segura e ele chega assim, Cosmere! E coloca tudo da Cosmere dentro. Principalmente do final do terceiro pra frente. O terceiro e o quarto, no caso. Mas aí a segunda era tem a Liga da Lei, em inglês a Law of Law. E aí depois de ler a Liga da Lei, você já pode ler a Lumencer Jack, que é um conto, tipo assim, em A Liga da Lei tem um continho de jornal. A Lumencer Jack é o continho do continho de jornal. É divertido, mas tem gente que não gosta. Tem gente que acha tanto faz. Mas é legal. Eu acho que faz. Tanto faz, mas a importância dele é só para explicar uma coisa de world building. É É só uma isso. coisinha de construção de mundo. É só isso. Aí tem o segundo livro, que é As Sombras de Si Mesmo, Shadow of Self. Braceletes da Perdição, que é o terceiro, The Bands of Morning. E depois de Braceletes da Perdição, você já pode ler Secret History. Secret History é uma novela que é meio que da Primeira Era, meio que da Segunda Era. Que é uma novela que dá spoiler de Braceletes de Perdição. Então,
por mais que, assim, o personagem da novela seja da Primeira Era, você só pode, tipo assim, é recomendado você ler Secret History depois de Brasileiros da Perdição, até porque, no caso da Secret History, tem spoiler Muito spoiler. de Brasileiros da Perdição. Muito, muito, muito. Pois é. Spoiler pesadíssimo. Muito spoiler. Então, esse é um caso que não é assim, tipo, pode ler antes, pode ler depois, tanto faz. Não, tem spoiler. Se você ler antes, você vai pegar spoiler, tá? E aí, depois de Secret History, a gente recomenda Shadow for Silence in the Forest of Hell, que é esse conto Sombras nas Florestas do Inferno, né, que está publicado aqui no Brasil numa coletânea do George Martin, que é chamado Mulheres Perigosas. Eu acho que não encontra mais para vender, mas, né, pode ser que você se esbarre por aí, né? Métodos alternativos. Você acha por aí, entendeu? Talvez não para comprar, mas encontra por aí. Tem White Sand. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Tem White Sand, que é uma HQ, né? Mas está sendo novelizada, então nos próximos anos aí o Sanderson deve lançar a versão em romance, né? E Six of the Dusk, que está também no Arcane Unbounded, né? Assim como Shadows for Silence in the Force of Hell. Essas três a gente colocou aqui porque tem referências a elas em Rhythm of War, que é o quarto livro de O Relato da Guerra das Tempestades. E a gente coloca antes de Caminho dos Reis para você não ter que, tipo, depois voltar para ler uma parada externa à saga depois de iniciar ela, sabe? Então é melhor ler antes, que aí você nem sabe o que é que acontece em Caminho dos Reis. Você não fica nem com, assim, vontade de chegar logo no Rhythm of War, sabe? Você já lê antes e fica de boa. E também, Six of the Dusk tem uma referência a ela em Palavras de Radiância também. Então, se você leu antes, você olha para aquele bicho lá e você já fala assim, conheço, sei o que é. E aí vamos para Stormlight Archive, ou os relatos da Guerra das Tempestades. Começa com Caminho dos Reis, aí Palavras de Radiância, esses dois nós já temos no Brasil, graças a Deus. Aí tem Ed Dancer, que não está lançado no Brasil ainda, mas Ed Dancer, assim, por mais que seja importante para o desenvolvimento da personagem, para a trama principal, né, ela tem só um elemento, tem só uma coisinha que acontece em Ed Dancer que mostra a virada de chave de um personagem que aparece em Sacramentadora. Que aí você lendo Ed Dancer, você entende essa virada de chave. Mas dá para ler sem ler Ed Dancer também, Sacramentadora, tá? Então a galera que lê só em português, não se preocupe muito com isso, tá? É uma coisa, assim, secundária à história principal. Muito secundário. É bem secundária mesmo. Aí tem Sacramentadora, que vai ser lançado, Downshard, que ainda não temos previsão também. Rhythm of War, que é o quarto livro. Downshard, para mim, junto com Secret History e Emperor Soul, são as melhores novelas do Brandon. Mas ainda não temos em português, infelizmente. E aí termina com Rhythm of War, o que temos disponível hoje de Os Relatos da Guerra das Tempestades em inglês, né? E vamos voltar para Mistborn. Porque o que acontece, gente? O Brandon Sanderson, ele escreveu a Segunda Era de Mistborn em um momento. E ele passou muito tempo escrevendo outras coisas. Escreveu 4 livros de Stormlight Archive, cada um com 1000 e tantas páginas. E aí ele resolveu escrever finalmente o 4º livro da Segunda Era de Mistborn, depois de tudo isso. E boa parte dos livros que a gente falou tem coisas que aparecem em The Lost Metal. Tem elemento de Emperor Soul, então é muito importante que você tenha lido antes. De Elantris, de Relato da Guerra das Tempestades, de Mistborn, óbvio. Então, é realmente interessante você ler só depois de Rhythm of War, para você pegar as referências, porque tem muitas referências, tá? É basicamente a cosmia acontecendo. Tipo assim, é meio inegável. Eu não sei nem como é que é ler esse livro sem pegar referência, sabe? Deve ser diferente. Deve ser outro livro, sem entender o que é que tá acontecendo. Não tem como. Aí, depois disso, teve o lançamento dos Projetos Secretos, né? Aí teve Três e a Garota do Mar Esmeralda. Três é assim... Ele não tem... Tipo assim, tem um spoiler de Mistborn em Três.
Mas se você não leu nada de Mistborn, até dá para ler, porque você não vai associar os nomes, você não vai ter memória de quem são as pessoas dos nomes, né? O Brandon, ele diz que Trés é bom para começar, né, a Cosmere. Ele está errado. Eu discordo completamente. Então, assim, eu acho que muita gente discorda completamente. Esses dias eu vi um vídeo do GF, até o GF discorda, o Vitor Almeida, né, do Geek Freak. Ele também discorda. E porque Trés tem muita referência de outras coisas, sabe? Tem referência de Mistborn, de Elantris, de Relato da Guerra das Tempestades. Então, realmente, assim, para pegar as referências e realmente você ficar ali fritando, assim, vendo as coisas que estão acontecendo e ver o Royd, né? Que o Royd, que é o narrador do livro, do jeito que ele tá no livro, enfim, é muito mais interessante depois que você já conhece essas outras obras. Yumi e The Nightmare Painter tem um spoiler. Também conhecido como o melhor projeto secreto. Também conhecido como Melhor Projeto Secreto. Eu ainda não li, né? Mas eu procurei saber qual que é o spoiler que tem de Relato da Guerra das Tempestades. E sim, já cheguei nesse momento que eu peço spoiler às vezes. E Yumi tem um spoiler do final de Sacramentadora, final de Oathbringer, né? Que tipo, eu falo final, eu tô falando tipo assim, epílogo. Rhythm of War é explicado mais, né, dessa questão que é spoiler de Yumi. E The Sunlit Man, tipo, tem spoiler de Rhythm of War, sabe? Então você lê depois de tudo só. Tem spoiler mesmo, porque o protagonista de Sunlit Man tá Spoiler até do literalmente. quinto livro, né? E a gente Pois nem deve ter sabe. spoiler até do quinto livro, mas a gente já leu porque ele lançou antes. Na verdade, tem spoiler até do que não está escrito, na verdade. Justamente. É isso. Ele faz um mistério de umas coisas que aconteceram em Rochá que a gente não sabe o que foi que aconteceu ainda. Sabe? A gente fica meio assim, meu Deus. A gente só sabe que aconteceu uma coisa. Agora, que coisa que foi, deve ser spoiler, né? Acho que daqui a uns 2 anos a gente vai estar dizendo que é spoiler do quinto livro. Daqui a 10 dizendo, pô, é spoiler da segunda era de Stormlight também, né? Enfim. E aí, essa que é a ordem, tá? Ela vai estar disponível, bonitinha, em um glossário que, assim, esse podcast, eu pensei em fazer ele já tem mais de um ano, e só que eu não quis, tipo assim, na época, fazer sozinha, não tava rolando, né? E eu queria falar Cosmere em português, porque, como eu falei pra vocês nesse episódio, né, eu li a Cosmere inteira em inglês. Porque, tipo, eu já tava lendo inglês, eu sabia ler inglês, então fui lendo da forma que estava melhor disponível. E quando lançou em português, eu queria conversar com as pessoas, só que eu não sabia falar Cosmere em português, então eu fiz um glossário com a tradução. Tipo, eu fui relendo os livros em português e fui montando isso, né? Colocando a tradução do termo e o termo. E nesse glossário tem algumas abas, né? Tem a aba com as ilustrações da Cosmere, que essas ilustrações estão dentro dos livros, né? Tem a ordem de leitura, essa pasta está lá dentro, então vai estar nesse glossário. E também tem as cartas do Royd, porque na parte que eu estava explicando a minha ordem de leitura, eu falei que tomei spoiler no Coppermind, né? Então, eu tomei spoiler no Coppermind porque nas epígrafes de Caminho dos Reis e de Palavra de Radiância e de Sacramentadora, e também de Rhythm of War, tem cartas escritas nessas epígrafes. Epígrafe é aquele textinho quando começa o capítulo, né? Tem um textinho assim. E a carta vem parcelada. Aí quando chega no final, você nem lembra do que é que foi falado no começo, né? Então eu fui pesquisar isso com o Coppermind e levei um dos maiores spoilers possíveis de outras sagas, né? Então, por isso existe essa aba de cartas do Royd, que é a carta na íntegra, só a carta mesmo inteira, sem spoiler. E ainda não tem os termos de trás. Mas, enfim, falamos da ordem em inglês, né? Já meio que já falando da ordem em português também, mas para ser mais claro, assim, a ordem em português vai ser a mesma que é em inglês, só com os livros em português, né? Então você pode começar pela primeira era de Mistborn, aí você adquire da forma que você estiver podendo adquirir, fica aí no ar. Aí você pode ler Elantris, que também está disponível em algum lugar aí, né? Vocês vão atrás. Aí tem a segunda era de Mistborn até o terceiro volume, que também tá por aí.
mistério, né? Assim, né? Tá no ar. Enfim, tá no ar. Também tem esse da Sombras nas Florestas do Inferno, que tá nessa coletânea, que também, se você quiser, você pode procurar, né? E tem a saga de Stormlight Archive, que está disponível. Né? O primeiro volume, o segundo e o terceiro vai sair em novembro. 3 está disponível também. Só que 3 eu vou assim falar a mesma coisa que eu falei quando estava falando da ordem em inglês. Só leia depois que você pelo menos terminou de ler a primeira era de Mistborn inteira. Se você lê antes de ler Mistborn, beleza, sabe? Tranquilo. Mas se você tiver lido o primeiro volume de Mistborn e querer ir para trás, eu acho que é bem possível que você vai levar um spoiler, a não ser que você, tipo, seja aquela pessoa que não percebe, não associa nomes a pessoas, né? Porque tem literalmente assim escrito com todas as letras uma coisa que é do final da primeira era de Mistborn. E aí é isso que a gente tem disponível hoje, né? Mas eu tô com fé que a trama vai realmente lançar toda a Cosmere, porque eles estão fazendo esforço e vai ser devagar, né? Porque não dá para lançar tudo de uma vez também, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Nós já vamos ter os pontos principais, pelo menos, né? Vamos ter aí o Relato da Guerra das Tempestades e Mistborn, que são, assim, acho que os 2 pilares da Cosmere atualmente, né? Uhum. O principal que a gente tinha era Stormlight e faltava o Mistborn, que é o Pois que é. vai lançar esse começo do ano que vem. E é isso. Temos considerações finais? Paciência, que a gente tá aqui fazendo um teste do primeiro episódio. A gente quer continuar fazendo isso aqui. A gente quer saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desse episódio aqui. Gustavo, tem alguma coisa pra falar? Não, até agora são com um teste, né? Vamos ver o que, é que a gente vê o que, é que melhora nos próximos. E outra coisa, se vocês tiverem perguntas, dicas de temas também, qualquer coisa que vocês quiserem falar com a gente vai fazer um post no Instagram com as 3 contas. E vocês podem deixar lá nos comentários que a gente vai ler no próximo episódio. Sim, e tirar dúvidas. A gente tem pensado em deixar esse espaço, né, para dúvidas do episódio anterior. Então, se vocês tiverem, realmente vão lá e comentem. E sigam a gente nas redes sociais, né? Nós temos o @telepena, @telepena podcast em todas as redes sociais possíveis. @telepena no Instagram, no Blue Sky, no Threads, no Twitter, falecido. Se voltar, estamos lá também. Então siga a gente lá, tá? Aí tem o Stormlight Brasil. Exato, Stormlight Brasil, o Escrito em Aço agora também, que nasceu aí essa maluquice. E o Cosmere Central. Tem o Cosmere Central, que é no Twitter, no X, né, o falecido, que vai voltar em breve. Aí tem no Instagram, tem no Blue Sky e no Threads. Isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? É o nosso primeiro episódio. E tenham paciência conosco. Isso. Qualquer coisa também que a gente tenha falado errado, vocês avisam, tá? Porque a gente pode ouvir também. Pois é, porque é um episódio inicial do teste, né? Vamos vendo aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, até a próxima. Finalmente nasceu.